alegria estar nessa igreja. Pastor, uma alegria estar com vocês. Como eu amo essa igreja. O que essa igreja representa para esta nação e para as nações. Irmãos, o pastor falou algumas coisas sobre mim, esqueceu de falar o óbvio. Sou a pastora mais bonita do Brasil. Vocês duvidam? Quando eu falo isso, a igreja ri, não sei porquê. Dá a impressão que a igreja não acredita. Pergunta para o meu pai. Mas eu sou, além do que ele falou, eu sou mãe. A coisa que eu mais gosto de ser é mãe. E nessa manhã eu vou estar falando sobre a infância. E eu vou estar falando sobre os riscos que a infância está correndo no Brasil. E eu vou começar dizendo o seguinte: algumas pessoas que conhecem o meu ministério não gostam muito da forma como eu falo. As pessoas acham que eu sou agressiva na fala, mas não dá para ser boazinha e falar coisas doces com os temas em que eu abordo e da forma como eu lido com eles todo dia. São temas que estão no meu trabalho no dia a dia. Então, se algum irmão se sentir incomodado com a forma como eu vou falar nesta manhã, sinta-se à vontade para sair do auditório, mas não vá embora. Fique em alguma sala de joelho, até eu terminar de falar e depois volta para o templo para a gente orar junto. E em casa, se alguém estiver incomodado em casa também, abaixa o som da televisão, depois ergue para a gente orar junto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu vim falar aqui nesta manhã. A infância está correndo risco no meu país. Alguns pastores não me levam nas suas igrejas porque dizem que eu sou uma pastora que faz terrorismo com a igreja. Eu não faço terrorismo. Quem faz terrorismo são os números que eu mostro. E eu ando pelo país dizendo para a igreja brasileira o seguinte: a minha nação está doente. Essa tem sido a minha mensagem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não desço de nenhum púlpito sem a certeza que o Brasil está doente, sim. Mas há solução para o meu país. A salvação para o meu país. E a solução é Jesus Cristo. Estamos vivendo dias ruins. E essa é uma semana, inclusive, muito atípica para a nação. É uma semana histórica. Nós estamos escrevendo um novo capítulo na história do Brasil. Nos próximos dias, nós podemos estar tirando do poder a presidente da República. Não gostaríamos de ter chegado a esse ponto. Mas precisou, foi preciso. E eu gostaria que me permitam de dizer à igreja: não existe nenhum golpe acontecendo no Congresso Nacional. Justiça está sendo feita. Estejam orando, estejam orando. A partir da semana que vem, essa nação não será mais a mesma. Mas independente do resultado, lá no plenário do Senado, independente do resultado, essa nação, a partir da semana que vem, já não é mais a mesma. Os governantes corruptos, os maus governantes que se cuidem, esta nação acordou. Os corruptos que queriam dominar esta nação, que se cuidem. A igreja evangélica acordou. E vou dizer uma coisa, irmãos, e muito do que está acontecendo lá é resposta de Deus às orações da igreja. A igreja orou, a igreja clamou por anos, e essa é uma das igrejas que mais orou. Senhor, sara esta terra. Às vezes, irmãos, para sarar uma doença, há uma necessidade de passar por dor. Estamos passando por dor agora, mas é resposta de oração. Quem vai governar essa terra vai ter que vir sabendo que há uma igreja que não está brincando de igreja nessa nação. Oremos. Dias complicados. E eu quero deixar um recado muito claro aqui, irmãos. Não vai acontecer nenhum milagre segunda-feira. Não pense que segunda-feira o Brasil vai acordar bonzinho e que tudo vai melhorar. É possível que tudo piore. É possível. Mas nós vamos caminhar confiantes, olhando para o alto, olhando para o eterno, olhando para o Senhor e acreditando que a redenção desta nação virá. Dias complicados, irmãos. A nação realmente está doente. Faliram a minha nação. Roubaram os cofres públicos. Em agosto de 2008 já havia uma expectativa dos economistas que o rombo no orçamento da União seria de mais de 130 bilhões e passou disso. Acabaram com as instituições na minha nação. As instituições estão todas piradas, irmãos. Piradas. Nós não podemos mais confiar no executivo no país. O nosso executivo pirou. Políticas públicas ineficientes. Nada está dando certo no executivo. A educação está um caos, a saúde está um caos, a segurança pública está um caos. A nação está de joelho por causa de um mosquitinho. Não demos conta de cuidar de saúde básica no país. O executivo faliu nessa nação.
O judiciário está falindo. A nossa Suprema Corte está parando tudo que tem que fazer para discutir 2 grandes assuntos. Sabe qual é o primeiro assunto? Eles estão lá discutindo se libera ou não o porte de drogas no Brasil. Não tem mais nada para a Suprema Corte fazer nessa nação. Estão lá parando tudo. 11 ministros, 11 homens que não foram nem eleitos pelo povo brasileiro, vão decidir se a gente libera ou não o consumo de drogas no Brasil. E se eles liberarem, irmãos, a Suprema Corte vai mergulhar esse país num caos sem precedente. Imagine, irmãos, eles estão usando inclusive como exemplo a Holanda. Olha o tamanho da Holanda, olha o tamanho do Brasil. A Holanda não pode ser referência para a gente legalizar as drogas no Brasil, não. O que é isso, irmãos? Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira descoberta no Brasil. Nós fazemos fronteira com países que produzem a coca. E eles estão lá querendo decidir se legaliza ou não o porte de droga. E quem legaliza o porte, legaliza o consumo. Porque para portar, alguém vai ter que comprar. Palhaçada! E inclusive usam como argumento que nós vamos liberar o uso de droga no Brasil para acabar com a violência. Discurso que não se sustenta. Querem acabar com a violência no Brasil? Educação de qualidade para as crianças, educação de qualidade para os nossos jovens. Querem acabar com a violência no Brasil? Quando os corruptos dessa nação pararem de roubar a verba pública e a gente aplicar em programa de segurança pública. Liberar as drogas não vai resolver nada. Eu sei que essa igreja tem muitos jovens, estão dizendo para vocês na universidade, jovens, que maconha não faz mal. Faz mal sim, galera. Maconha embobece. Maconha acelera a esquizofrenia. Não há dúvida na ciência. Há conflito entre cientistas, mas não na ciência. A maconha embobece e deixa abestado. Me mostre um jovem que passou em primeiro lugar na Universidade Federal que usava maconha antes. Não existe. Maconha embobece. Estão falando, vamos liberar as drogas. Mas a Suprema Corte também está lá parada para discutir, sabe o quê? Se os travestis e transexuais no Brasil vão ou não usar o banheiro de nossas meninas. Não tem mais nada para a Suprema Corte fazer no país. Processos arquivados, pessoas presas inocentes e o judiciário parando para discutir assuntos não relevantes. Sentenças injustas em 1º e 2º grau. Será que podemos confiar no judiciário? Não sei mais. Podemos confiar no legislativo? O legislativo pirou, gente. Você não sabe quem é o parlamentar da direita, quem é o parlamentar da esquerda. Você não sabe quem tem dinheiro na cueca, quem tem dinheiro na meia, quem tem dinheiro na Suíça. Está todo mundo pirado. Leis das mais terríveis sendo construídas e apresentadas. Temos um grupo de parlamentares lá valente, aguerridos, cristãos, mas ainda um grupo pequeno. O legislativo pirou. As instituições piraram nessa nação. Mas há uma instituição que não pirou. E essa nação só pode contar com essa instituição agora. É a Igreja de Jesus. Chegou a nossa hora. Chegou o nosso momento da gente avançar. É o momento da igreja ocupar a nação. É o momento da igreja dizer para a nação a que viemos. É o momento da igreja apresentar boas ideias de políticas públicas. É o momento da igreja governar. É a nossa hora. E vou dizer uma coisa, irmãos. E se a gente não ocupar esse espaço, Deus vai cobrar da gente. E o que Deus espera de nós nos próximos dias? Qual é o papel da igreja nos próximos dias? Eu queria compartilhar isso com vocês. E gostaria de ler com vocês o texto que está no livro de 2 Reis, no capítulo 11. Quais são os novos desafios para a igreja dos próximos dias? Eu trabalho com criança e quando eu conto essa história para a criança, eu começo assim. Era uma vez uma rainha malvada e uma princesa corajosa. Vamos ver o que elas faziam? Vendo Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalha, e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalha reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor. E lhes mostrou o filho do rei. Vamos orar? Senhor, esse meu encontro com essa igreja não estava agendado por mim. Esse meu encontro aqui, Senhor, foi um encontro que eu soube apenas ontem.
E eu não podia estar nessa igreja hoje. Tu sabes, Senhor, hoje não era o dia de estar aqui. Mas eu, de uma forma criativa, porque Tu és criativo, Deus, Tu me trouxeste a esse lugar. Então eu tenho a consciência e a certeza que este encontro estava agendado lá na eternidade. Lá na eternidade. Então, Senhor, me usa da forma como o Senhor sonhou lá na eternidade. Me usa da forma que o Senhor planejou. Tu és extraordinário, Deus. Oh, Deus extraordinário. Eu te louvo por ter me trazido nesta manhã. Então agora que eu desapareça, que o Senhor fale através de mim, Senhor. Que o Senhor fale por meio de mim. Senhor Jesus Cristo, eu sei que está sentado no auditório exatamente a pessoa que tinha que estar aqui nesta manhã. E está lá do outro lado da televisão, do computador. Exatamente a pessoa que precisava ouvir isso. Então, Senhor, me usa, Senhor. Eu te louvo. Jesus Cristo, eu vou mostrar aqui no altar imagens que não te agradam. Imagens que te deixam triste. Me permita fazer isso, Espírito Santo. É o meu ministério de ensino. Me permita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A rainha malvada, quem era? Atalha. Vocês conhecem essa história? Com quem ela está casada? Está casada com o rei Jorão. E que casamento é este? Um casamento político, porque o povo de Judá acreditava que esse casamento iria unir o reino do norte com o reino do sul. Uma aliança política, um casamento político. O povo de Deus colocou a esperança numa aliança política, num casamento político, para unir os dois reinos. A primeira lição que eu aprendo nessa história: o povo de Deus não pode colocar a sua esperança em aliança política, em programa político, em projeto político, em política pública. A esperança do povo de Deus tem que ser sempre o eterno, o eterno, o eterno. A primeira coisa que o Senhor me ensina. Ela está casada com o rei Jorão, e o rei Jorão morre, e ela continua como a rainha mãe, porque o rei Acasias, filho, sobe ao trono. De repente o rei Acasias morre, e ela tem que deixar o trono, mas ela não quer deixar. E para se permanecer no poder, o que ela manda fazer? Ela manda matar todos os príncipes e princesas que poderiam subir ao trono. Ela manda matar todos os descendentes reais. Vocês conseguem imaginar tamanha loucura? Conseguem imaginar tamanha perversidade? Uma rainha, para se manter no poder, mandar matar os herdeiros, mandar matar os príncipes, mandar matar os nobres, os príncipes e princesas. Quero lembrar vocês que alguns dos príncipes que ela mandou matar eram seus próprios netos. Consegue imaginar tamanha crueldade? Para se manter no poder, ela manda matar os seus próprios netos. Mas quero lembrar vocês que ela não estava matando qualquer descendente real. Ela estava matando os ascendentes de Jesus Cristo. Percebam que o coração malvado de uma única mulher podia ter mudado toda a história da humanidade. Se ela tivesse conseguido matar todos os descendentes do trono, possivelmente não estaríamos aqui hoje. Apenas uma mulher pode mudar toda a história da humanidade. Uma mulher malvada pode mudar toda a história da humanidade. Mas a Bíblia me mostra que o coração generoso e bondoso de uma única mulher também pode mudar toda a história da humanidade. Está lá a rainha malvada, perversa, matando os herdeiros do trono. E há uma princesa, a princesa Joseba, meio-irmã do rei Acasias. E a princesa Joseba está casada com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Joiada. É a única vez na Bíblia que a gente encontra um casamento de uma princesa com um sumo sacerdote. Um casamento no mínimo curioso. Quantas vezes, de certo, essa princesa perguntou: por que será que eu estou casada com o sumo sacerdote? Não tinha príncipe para a princesa casar? Foi casar justamente com o sumo sacerdote. Deus tinha um propósito naquele casamento. Se tem algum irmão aqui perguntando por que será que eu estou casada com essa princesa que fala demais, deixa eu dizer uma coisa, irmãos: Deus tem um propósito no seu casamento. Se tem alguma irmã aqui perguntando por que será, Deus, que eu estou casado com esse gordo, barrigudo, careca, deixa eu dizer, irmãos, Deus te deu esse gordo, barrigudo, careca, porque o seu casamento pode mudar a história do Brasil, o seu casamento pode mudar a história dessa nação. Deus te deu o marido certo. Segura teu gordo, careca aí. Amém? Está lá a princesa casada com o sumo sacerdote, e ela descobre que a rainha está matando todos os herdeiros do trono. E a princesa Joseba lembra de um menino chamado Joás, que a rainha não tinha conseguido chegar até ele. E Joseba lembra daquele menino. E a princesa estava protegida, ela estava casada com o sumo sacerdote, nada ia acontecer com ela. Mas ela lembra do menininho, o meio-irmão, o filho de Acasias, o filho do meio-irmão dela, o seu meio-sobrinho. Ela lembra daquele menino. E ela lembra, sabe onde aquele menino está. E sabe que a rainha não chegou. E a Bíblia me fala que ela sequestra, ela vai até o menino, ela sequestra o menino. E ela tem que proteger essa criança. E ela tem que colocar essa criança no único lugar
que a rainha não podia entrar. Num lugar seguro, o lugar mais seguro para Joás. Esse menino se chamava Joás. E o lugar seguro era o templo. E a Bíblia me fala que ela consegue entrar na recâmara. Ela sequestra um menino e a sua babá e os leva para a recâmara, o lugar que a rainha não podia entrar. Olha, porque Joseba estava casada com o sumo sacerdote Joiada. Era o templo que aquele menino tinha que ficar escondido. E essa criança fica escondida por 6 anos. E a rainha achava que tinha conseguido matar todos os herdeiros do trono. A rainha achava que ela tinha conseguido acabar com todos os herdeiros, com todos os príncipes e princesas. A rainha não sabia que lá no templo havia uma criança escondida. O único lugar seguro para Joás era o templo. Vou dizer uma coisa para vocês, a história se repete hoje. A história se repete hoje. Os herdeiros do trono estão correndo risco nessa nação. Os herdeiros do trono estão correndo risco nos dias de hoje. E só há um lugar seguro para os herdeiros do trono. Só há um lugar seguro para o seu filho, pai e mãe. Só há um lugar que seu filho está protegido nessa nação. É o templo, é a igreja, é ao lado do sacerdote. Não podemos confiar em mais nenhuma instituição nesse país para cuidar de nossos filhos. Todas elas estão falidas. A escola não é mais lugar seguro para os nossos filhos. A escola virou campo de guerra no Brasil. Recebemos um relatório no Senado. O Brasil é o campeão mundial de agressão de professores. Nós recebemos relatório no Senado, professores desistindo de carreira no Brasil, professores com medo dos alunos, professores desenvolvendo crise de pânico. E vou dizer uma coisa, uma nação que machuca educador é uma nação fadada ao fracasso. As escolas viraram campo de guerra, crianças se machucando, crianças agredindo criança, assassinato, homicídio, tráfico de droga, erotização de criança. A escola não é mais um lugar seguro. Os lares não têm sido mais lugares seguros no Brasil, infelizmente. Nós recebemos relatório de abuso sexual. Mais de 82% dos abusos no país são de pessoas muito próximas de criança. O único lugar seguro para as crianças nessa nação é a igreja. Aí quando eu falo sobre isso e falo, irmãos, traga os seus filhos para a igreja. É o único lugar seguro. O seu filho só vai estar seguro no templo, ao lado do sumo sacerdote, cuidado pelo sumo sacerdote. E eu vejo o crente dizer o seguinte, mas pastora, o meu filho já tem 12 anos, eu não consigo trazer meu filho para a igreja. Que raio de pai e mãe tu é, que tu não consegue trazer um filho de 12 anos para a igreja? O único lugar seguro dessa nação é o templo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste atenção. Não bato em palma não, eu só tenho 1 hora para falar. Eu tenho tanta coisa para dizer, não bato em palma não. Olha só, irmãos, o menino estava no templo, sendo cuidado pela princesa Joseba e pelo sumo sacerdote Joiada. E no período que esse menino ficou escondido no templo, 6 anos, a rainha Atália governava sobre Judá. Vocês conseguem imaginar que governo foi aquele? Um governo terrível. Havia tristeza, havia dor. Eu acredito, pastor, que Israel não tocava mais suas harpas. Judá não cantava mais nas ruas. Eles não tinham mais um rei. O seu próprio exército matou seus príncipes e princesas. Eu creio que eles não dançavam mais. Eu consigo imaginar que foi um governo terrível, porque se aquela mulher mandou matar os seus próprios netos, o que ela não fazia com os seus súditos? Um governo de tristeza, um governo de angústia, um governo de falta de esperança. Não havia esperança em Judá naqueles dias. Mas Judá não sabia o que estava acontecendo no templo. A mesma coisa está acontecendo com a minha nação. Hoje, Atália está reinando e usando outros nomes. Um dos nomes que Atália usa na minha nação hoje é pedofilia. E o alvo dela são os herdeiros do trono. Um outro nome de Atália hoje é ideologia de gênero. Estão confundindo nossas crianças nessa nação. Há um outro nome que ela usa hoje, que é droga, consumo de droga, violência. E o alvo tem sido nossas crianças. Nossas crianças estão correndo risco. E os herdeiros do trono estão correndo risco. E eu vou dizer uma coisa. E a Atália está achando que está alcançando todas as crianças. A Atália está achando que está alcançando todas as crianças do Brasil. Hoje, o poder do mal está achando que todas as crianças estão sendo alcançadas, que todas as crianças estão erotizadas, que todas as crianças querem drogas. E estão reinando. Há um reinado, há um principado nessa nação. E o alvo é a destruição da infância nessa nação. Eles estão achando. Do mesmo jeito que Judá achava que não tinha mais jeito. 6 anos depois,
O sumo sacerdote Joiada manda chamar os capitães da guarda, manda chamar os generais do exército e leva para o templo. Homens tristes, homens que tinham matado seus próprios príncipes e princesas, eles entram no templo, homens sem esperança alguma. Eu quero que vocês consigam imaginar essa cena. E o sumo sacerdote diz assim para eles: vou mostrar algo para vocês. E o sumo sacerdote vai lá atrás. E eles estão sentados no templo. E o sumo sacerdote traz Joiada, traz Joás, 6 anos depois, grande, pronto, preparado para reinar. E traz o menino e mostra para o sumo sacerdote, para os soldados e para os generais. Vocês conseguem imaginar essa cena? E o sumo sacerdote diz o seguinte: há um rei em Israel. A cena é incrível, consegue imaginar aqueles homens se ajoelhando diante de Joás, aqueles homens se prostrando diante de Joás. A esperança renasce sobre Israel. Vou dizer uma coisa: vai acontecer a mesma coisa logo, logo no Brasil. Quando todos acharem que todas as crianças foram tocadas por pedófilos nessa nação, quando todos acharem que os meninos nessa nação estão confusos, achando que não são meninos e que não nasceram meninos, quando todos acharem que todos os jovens nessa nação estão pirados usando maconha, quando todos acharem que todos os jovens nessa nação não têm mais maturidade, não são jovens sarados, a igreja evangélica vai abrir as suas portas e vai mostrar para a nação o Joás que nós estávamos cuidando. A igreja está cuidando de Joás. E aqui vem a mensagem que Deus tem me mandado dizer para a igreja. Deus tem levantado a igreja nos dias de hoje para uma missão muito especial. E a missão da igreja nos dias de hoje é cuidar de Joás. O nosso papel hoje é cuidar de Joás. E no dia que nós mostrarmos as crianças que nós estávamos cuidando, alguém vai perguntar: mas aonde estavam esses meninos? Aonde estavam essas meninas que não estão erotizadas? Aonde estavam esses meninos que não estão fumando maconha? Aonde estavam esses meninos que não estão querendo homem, menina querendo menina? Aonde estava essa galera? E alguém vai dizer: estavam no templo, estavam no templo, estavam no templo. E sabe o que vai acontecer? A cena vai ser idêntica. Essa nação vai se prostrar, mas não diante dos nossos Joás, mas diante do Deus dos nossos Joás. Deus está nos chamando para cuidar de Joás. Mas eu quero lembrar para vocês que enquanto Joás estava no templo, quando Joás estava sendo cuidado por Jeozeba e pelo sumo sacerdote, eles não estavam apenas cuidando, eles estavam preparando Joás para governar sobre Judá. Ok, igreja? Deus está nos chamando hoje para treinar os meninos e meninas que vão governar sobre esta terra. Acabou a brincadeira na igreja. Acabou o papelzinho para a criança ficar lá atrás enquanto acontece o culto desenhando. Acabou o desenho na igreja. Acabou a brincadeira. Deus está levantando a igreja para treinar os homens e mulheres que vão governar sobre essa terra e que vão fazer dessa nação uma nação com justiça, uma nação com igualdade, uma nação com equidade, uma nação que vai se prostrar diante do Senhor. O nosso papel hoje é cuidar de Joás. Dá trabalho de cuidar de Joás? Dá. Vocês conseguem imaginar o trabalho que o sumo sacerdote teve durante 6 anos com Joás? Quem era Joás? O menino que não tinha mais o pai, o rei Acasias tinha morrido, e a sua avó maluca mandou matar todos os seus primos. O menino que estava longe da mãe, o menino cheio de problemas emocionais, o menino que dava trabalho, igual aqueles menininhos que vocês conhecem, igual aqueles menininhos que a gente quer desistir deles de vez em quando. Aquela menininha prostituída lá na rua que você passa por ela e fala: essa aqui não tem mais jeito, essa aqui já está prostituída. Aquele menininho que está na Cracolândia que você passa e fala: esse aqui não tem mais jeito, já está viciado. Vou dizer uma coisa para vocês, igreja: tem jeito sim. Tem jeito para Joás. Tem chance para Joás. Tragam Joás para o templo. O lugar de Joás é no templo. O lugar das crianças é no templo. E essa é uma nação que machuca a criança. Essa é uma nação que estupra a criança. Essa é uma nação que aborta a criança. Essa é uma nação que enterra a criança viva. Essa é uma nação que não respeita a infância. Joás está correndo risco no meu país. Vou mostrar algumas coisas para vocês entenderem por que o Joás está correndo risco. Por favor, pode começar a mostrar meus slides, por favor. A infância está correndo risco no país, sim. Nunca esse país colocou a criança de tamanha forma em risco como agora. Mas para vocês entenderem o que eu quero falar, deixa eu mostrar aqui um número que me assusta. Os números que me envergonham com relação ao Brasil. Olha lá.
Segundo o mapa publicado pelo IPEA, relatório do IPEA, um relatório publicado recentemente, o Brasil é o campeão mundial de homicídios. Como é que pode, irmãos, uma nação que se autodeclara cristã ser a número 1 no mundo em homicídios? Nós estamos matando mais que países que estão em guerra. Olha ali, em 2014, matamos quase 60 mil pessoas nessa nação. No mesmo período, houve no Japão 939 homicídios. E o Japão está desesperado, porque o Japão quer diminuir, quer zerar a taxa de homicídio. E o Brasil, no mesmo período, teve 60 mil homicídios. Maior que baixa de guerra. Matamos mais que países que estão em guerra. Que loucura é essa? Tem alguma coisa errada com a minha nação? Há uma cultura de morte na minha nação. E nós precisamos nos levantar em amor a essa nação, igreja. Essa nação está sendo perseguida, essa nação tem sido atacada. E vou dizer uma coisa, e as lutas nessa nação não é partidária. A briga nessa nação não é partidária. A briga no Congresso Nacional não é ideológica. Não é PSDB contra PT, não é direita contra esquerda. A luta lá é espiritual, igreja. Há uma luta espiritual na minha nação. Como é que pode um país que se autodeclara cristão ser o campeão mundial de homicídio? Como é que os países não cristãos olham para o Brasil? Como é que eles olham para essa nação? Essa é uma nação que abusa de criança. 1 a cada 3 meninas será abusada sexualmente até 18 anos de idade. Como é que pode uma nação que se autodeclara cristã? Irmãos, recentemente recebemos o mapa da violência contra a criança. Olha aqui o número, pode passar. A Unesco divulgou o mapa da violência contra a criança. Olha lá, o Brasil é o 4º país do mundo que mais mata crianças, jovens e adolescentes. Como é que pode? Estamos na frente do Iraque. É mais seguro você criar o seu filho no Iraque do que no Brasil. Olha só, a gente vive dizendo que nós queremos evangelizar todas as nações. Nós vivemos dizendo que o Brasil vai evangelizar todas as nações. Mas os países não cristãos olham para o Brasil e falam: eu não quero essa nação. Eu não quero o Senhor dessa nação. Uma nação que mata criança. Uma nação que é a campeã mundial de homicídio. Eu não quero essa nação. Eu quero, pastor, transformar esse Brasil. Sabe por quê? Porque um dia, quando as nações olharem para o Brasil e dizer: por que nessa nação ninguém mata criança? Por que nessa nação a taxa de homicídio é tão baixa? Alguém vai dizer: é porque Jesus é Senhor daquela nação. A melhor forma de nós evangelizarmos o mundo é mudar o Brasil. A melhor forma da gente conquistar os países para o mundo é provar para o mundo que o cristianismo deu certo. Olha só, igreja, a melhor forma da gente conquistar os muçulmanos para Jesus é mostrar que o cristianismo deu certo nessa nação. Não é a gente lotar templos e cantar dia e noite. Não é a gente ficar apenas ocupando ruas e dizendo que estamos quebrando maldição. A melhor forma da gente evangelizar o mundo é a gente transformar essa nação. É a gente mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação e que Jesus Cristo dá certo. Quais são os papéis da igreja nos próximos anos? É evangelizar? Não. É mudar essa nação. Quais são os papéis da igreja nos próximos anos? É apenas evangelizar? Não. É transformar essa terra. Deus está nos chamando para um momento de transformação. Gente, Deus nos fez uma igreja grande e próspera para quê? Olha só, eu sou filha de pastor pentecostal. Meu pai abria as igrejas no interior do Nordeste. E uma cena que eu me lembro muito era o meu pai. Ele alugava um terreno, colocava uma tenda, a igreja quadrangular começou como tenda no Brasil. E meu pai cercava o terreno e lá no fundo do quintal da tenda, meu pai batia toquinhos de madeira para os irmãos chegarem de noite e amarrar o jegue para assistir o culto. Os irmãos iam para o interior de jegue. Eu vi os irmãos chegar de jegue no culto. Qual é o maior problema das igrejas no Brasil hoje? Estacionamento. Deus nos fez uma igreja rica e próspera. Nós éramos um povo pequeno há 50 anos atrás. Hoje somos um exército. Somos uma igreja grande. Nós somos uma multidão. Nós tínhamos templos pequenos, templos acanhados. Hoje nossos templos são enormes. Para que Deus nos fez grande, forte e próspero? Para a gente ficar curtindo o luxo dentro da igreja? Não, Deus nos fez grande, Deus nos fez forte, porque este era o momento da igreja ir para a rua. É o momento da igreja ocupar essa nação. É o momento da igreja reformar essa terra. Irmãos, há uma expectativa muito grande na igreja. Só há esperança nessa nação, na igreja, e acreditem nisso. Está na hora da gente assumir o nosso papel como nação.
Na hora da gente assumir o nosso papel como cristão nessa nação. E as crianças são o maior alvo. Eu vou continuar falando sobre isso, pode passar. Olha ali outro dado que eu quero mostrar para vocês. O estado de Alagoas é o estado que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. Mas o estado do Piauí é o estado que mais protege crianças e adolescentes. Morre 10 vezes menos criança no Piauí do que em Alagoas. E vou aqui dar um recado para vocês. E o Piauí é o estado que menos tem igreja evangélica. Que coisa! O estado que menos tem igreja evangélica é o estado que mais cuida de criança no Brasil. Será que não vamos ter que rever o nosso papel como igreja nessa nação? Pode passar. O trabalho infantil, irmãos, é uma outra violência contra a criança no Brasil. O meu país não só machuca a criança, não só tira a vida de criança. O meu país ainda admite criança no trabalho infantil. Temos mais de 3 milhões de crianças em trabalho infantil no Brasil. Há outras variedades de violência contra a criança, mas eu quero falar de uma para vocês que a igreja não gosta muito que eu falo. É uma violência silenciosa e essa violência se chama aborto. Dizem as feministas, eu não sei como elas contam, que a gente passa de 1 milhão de abortos no Brasil por ano. Não sei como elas contam, mas existe muito aborto sim no Brasil. E estão tentando, irmãos, há muito tempo legalizar o aborto na minha nação. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aborto é violência contra a criança. Aborto não é direitos humanos. Aborto não é saúde pública. Aborto é assassinato. E a gente tem que falar isso de uma forma muito clara. Aborto é uma das armas mais terríveis que a Thalia usa para alcançar os herdeiros do trono. A Thalia usa o aborto para alcançar as crianças no meu país. Milhares de crianças são abortadas por dia na minha nação. Está na hora da gente dizer basta. E vou dizer uma coisa, o Senhor Deus não suporta mais o gemido das crianças nessa terra. Deus tem pressa, igreja. Deus não suporta mais o gemido das crianças que são abortadas, as crianças que estão dilaceradas no útero materno. E eles estão usando argumentos para liberar o aborto no Brasil. Por favor, volte outro slide. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Desde 1991, tramita projetos de lei lá na Câmara para liberar o aborto. Aquele projeto 1135/91 tramitou por 20 anos. Nós arquivamos ele apenas em dezembro de 2011. E havia uma ementa nesse projeto que ia liberar o aborto no Brasil até o 9º mês de gestação. Pastora, é possível? Sim. Nos Estados Unidos, já há regiões nos Estados Unidos, há estados americanos que o aborto pode ser feito até um dia antes do parto. Vocês conseguem imaginar o aborto de uma criança de 8 meses de gestação? Eu tive que assistir cenas, as cenas são fortes. E a legislação lá diz o seguinte: o bebê tem que morrer na barriga da mãe para ser aborto. Se morrer fora é assassinato. O que separa o aborto do assassinato lá são 5 centímetros de pele. Absurdo. E os médicos têm que fazer tudo, o aborteiro, para que a criança morra na barriga. E eles aplicam injeções e esperam as crianças morrer. Mas tem algumas que resistem às injeções. E na hora que eles vão tirar a criança do útero, eles têm que se certificar que a criança está morta, porque se ela morrer fora é assassinato. E eles tiram a criança do útero, tiram apenas a cabecinha do útero, ou por parto fórceps, ou por indução de parto, ou por cirurgia cesariana. Eles tiram a cabecinha da criança e vão escutar se há abatimento. E se há abatimento, eles cortam essa veia para a criança morrer dentro do útero, porque se morrer fora é assassinato. E queriam fazer isso aqui no Brasil. O PL 1135 estava permitindo no Brasil o aborto até o 9º mês. 20 anos a gente lutou contra aquele projeto. Conseguimos arquivar aquele projeto em dezembro de 2011. Mas vocês pensam que a rainha Thalia dorme? Não. O que ela fez? Julho de 2012, apresentaram uma outra proposta lá no Senado. Só que lá no Senado não era mais 9 meses. O PLS 236 de 2012, a reforma do Código Penal, não era mais 12 meses, 9 meses, era apenas o 3º mês. E os senadores começaram a dizer o seguinte: vamos liberar o aborto até o 3º mês, porque até o 3º mês não tem vida na barriga da mãe. Cientistas começaram a dizer no Brasil que até o 3º mês é um amontoado de células. Até o 3º mês é um monte de tecido. Vamos liberar o aborto no Brasil porque não tem vida na barriga da mãe. E para minha tristeza, eu andei por essa nação e eu vi muito crente também falando isso. Vamos liberar o aborto no Brasil até o 3º mês porque não tem vida na barriga da mãe. Dói falar isso. Dói falar que a igreja admite essa coisa, que tem crente ainda que admite isso. Tem crente dando chazinho para a filha, para a menstruação descer. Chazinho para a menstruação descer, igreja, é aborto. Tem crente comprando Citotec para o filho tomar, para dar para a filha da empregada, porque o filho engravidou a filha da empregada no Brasil. Citotec é aborto.
Chega, irmãos, se tem algum crente que está aqui nessa igreja, ou que está me assistindo pela televisão, que também acredita que até o 3º mês não tem vida, rasga a tua Bíblia, sabe por quê? Porque na minha Bíblia está escrito o seguinte: quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. A vida na barriga da mãe. E Deus está nos chamando para denunciar. Deus está nos chamando para lutar pelos bebezinhos na barriga da mãe. Provérbios 31:8 diz o seguinte: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se tem alguém que não pode se defender, igreja, é o bebezinho na barriga da mãe. E é papel da igreja, não é papel de anjo. Esse versículo não foi escrito para anjo, foi escrito para a igreja. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Conseguimos arquivar o PLS 236 em dezembro de 2014. Mas pensa que eles desistem? Comecinho de dezembro de 2014, mudamos o relatório da reforma do Código Penal. Final de dezembro de 2014, apresentaram uma outra proposta no Senado. A sugestão 15 de 2014. Escrita por quem? Por um jovem pesquisador. Com a assinatura de 20 mil jovens brasileiros, apresentaram uma sugestão no Senado para liberar o aborto. E cadê as 20 mil assinaturas dos jovens evangélicos contra? Cadê os milhões de evangélicos que não fizeram uma proposta contra o aborto no Congresso Nacional? E está tramitando lá. E a semana passada a gente teve mais uma audiência pública para discutir a questão. E eles estão inventando todos os tipos de argumento para liberar o aborto no Brasil. A sugestão está caminhando no Senado. Aí agora, lá na Câmara, apareceu uma outra proposta. O projeto de lei 882/2015, lá na Câmara. Temos um no Senado e um na Câmara. E o autor do projeto de lei que está lá na Câmara, eu não posso falar o nome dele, porque ele anda implicando comigo. Não posso dizer nem que ele é ex-BBB, não posso falar. Esse deputado apresentou um projeto de lei lá na Câmara. Leiam, igreja. Leiam o projeto de lei 882/2015 de Sua Excelência, seu ex-BBB. Ele diz o seguinte, que dependendo do tamanho do feto, o aborto pode ser feito em qualquer estágio gestacional. De novo, a história de 9 meses. E eles estão dizendo que vão liberar o aborto, no máximo, em 1 ano no Brasil. Mas nós estamos mandando um recado para eles. Há Jeoseba nessa terra, há princesas nessa terra, há homens de Deus nessa terra. Chega. Igreja, aborto e assassinato. E eles inventam todos os tipos de história para liberar o aborto. Uma delas que é a saúde pública. Mentira. Eles falam que morrem milhares de mulheres no Brasil por causa do aborto. Chegam a falar em 1 milhão. Mostra aqui o slide, por favor. Deixa eu mostrar para vocês como eles são mentirosos. Tem uma parlamentar que postou no Face dela que por ano no Brasil, ela postou agora em agosto, que por ano no Brasil morre 1 milhão de mulheres no Brasil por ano por causa de aborto. Façam uma conta, irmãos. 1 milhão de mulheres morrem por ano no Brasil por causa de aborto. Cadê os túmulos? Cadê o cemitério? Cadê o atestado de óbito? Eles mentem. A Thalia deve ter contado uma historinha muito ridícula para o exército de Judá para matar os seus príncipes e princesas. Hoje eles mentem, manipulam dado, manipulam informação, manipulam estatística. O próprio site do DataSUS está dizendo que não morre mais que 100 mulheres no Brasil por ano por curetagem. E a maioria delas são aborto espontâneo. Fico inventando números. E agora o outro argumento é o seguinte: vamos liberar o aborto no Brasil para acabar com a violência. Tem um governador do Rio, um ex-governador, que diz que é para a gente liberar o aborto para parar de nascer bandido nas favelas. Absurdo que ele quis dizer? Que criança pobre é bandida? Quem conhece criança pobre é a igreja evangélica. Criança pobre não é bandida. Criança pobre é Joás. Criança pobre é tesouro na mão de Deus. Agora estão contando uma outra história. E a frase do momento é: meu corpo, minhas regras. Que é direito da mulher decidir o que fazer com o bebê. Que é direito da mulher decidir sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo eu concordo. Ela faz o que ela quiser com o seu corpo. Mas o que está dentro da barriga dela não é corpo dela. E ela não tem o direito de matar. Meu corpo, minhas regras. São tantas histórias para liberar o aborto no Brasil, irmãos. E agora a gente está diante de um outro dilema. Pode passar. Estão querendo agora discutir. Pode passar sem mais. Estão querendo agora discutir a questão do aborto de crianças com microcefalia. Irmãos, há uma expectativa. O deputado Osmar Terra apresentou uma expectativa que, se estiver crescendo o número que está hoje de crianças com microcefalia, é possível que a gente chegue no final do ano a mais de 90 mil crianças no Brasil com microcefalia.
Nós estamos vivendo um dos momentos mais tristes do Brasil. Está todo mundo com um olhar no impeachment. Mas a microcefalia é uma das histórias mais tristes dessa nação. Uma geração inteira de microcefalia, com crianças com microcefalia. E estão dizendo, vamos acabar com as crianças com microcefalia. Vamos acabar com elas? E para minha tristeza, já há uma denominação evangélica que liberou os membros para abortarem as crianças com microcefalia. Olha aqui, irmãos, é atentado ao trono. O que é a criança com microcefalia, diferente de nós? No que nós somos superiores a ela? São vidas. São vidas e Deus ama todas as crianças. E se vocês não gostam de criança com microcefalia, então por favor não vão para o céu, porque no céu está cheio de criança com microcefalia, no céu está cheio de crianças com anencefalia. Incomoda? Incomoda a criança com microcefalia? Estão dizendo que nós temos que liberar o aborto de crianças com microcefalia? Chega, irmãos. Eu queria que vocês assistissem um filme chamado Grito Silencioso. É o abortamento de uma criança de 3 meses. É uma cena muito forte, igreja. Conseguiram fazer uma ultrassom de um abortamento por sucção. Assistam esse filme. Quando o aparelho entra no útero da mãe, que vai pegar na perninha dele, o bebê luta com o aparelho. Ele sabe que ele está correndo risco. E quando o aparelho pega na perninha dele, que o aparelho arranca a perninha dele, aborto por sucção. A imagem é forte. Ele abre a boca no útero da mãe e ele grita. Por isso que o filme se chama Grito Silencioso. É o grito que os deputados não escutam. É o grito que os senadores não escutam. É o grito que a igreja não escuta. Mas é o grito que o Todo-Poderoso escuta. E eu vou dizer uma coisa, Deus não suporta mais o gemido das crianças brasileiras abortadas. E eu consigo ver o meu Deus no trono. Diante de uma cena dessa, diante de um grito no útero, eu consigo ver Jeová de pé no trono. Eu não acredito que Jeová fica sentado no trono diante de um abortamento. E eu vejo Jeová chorando. E eu vejo uma outra coisa, irmãos. Eu vejo os anjos em volta de Jeová, dizendo o seguinte: Jeová, deixa a gente descer no Brasil. 1 milhão de bebês sendo abortados. Deixa a gente descer naquela terra, Jeová. Deixa a gente parar com isso, Jeová. E Jeová está dizendo para os anjos: não, vocês não vão descer, porque Joseba vai se levantar naquela terra, porque a minha igreja vai se levantar naquela terra. É hora da igreja. É hora da igreja dizer: chega de aborto no Brasil. Chega de abortamento no Brasil. O aborto é uma das violências contra a criança na minha terra. Mas existem outras violências contra a criança. Eu queria que você passasse o slide rapidinho. Dá uma olhadinha, irmãos, numa outra situação. Pode passar? Pode passar. Deixa eu mostrar uma criança com vocês. Pode passar essa cena. Deixa eu mostrar para vocês uma criança com anencefalia. A Suprema Corte agora liberou o aborto de crianças com anencefalia. E vai discutir a microcefalia. E a Suprema Corte diz que é para a gente abortar a criança com anencefalia, porque elas vão viver só 15 minutos. Olha aí, Ruama, desafiando a lógica e a ciência, com 4 anos de idade. Olha aqui, irmãos, e se fosse só 15 minutos? Vocês já sabem quantos eu te amo você fala para uma criança 15 minutos? A criança tem o direito de nascer e viver só 15 minutos. Sabe quantos eu te amo você pode dizer para um bebezinho por 15 minutos? Aborto é assassinato. Existe uma outra arma que a Thalia está usando no meu país contra as crianças. Pode passar. Uma arma que tem me preocupado por demais. Pode passar essa cena. E essa arma, pode passar, se chama, pode passar, próxima cena. Pode passar. Essa aqui, irmão, essa cena. Por que em vez de abortado, não adotado? Há uma arma que está me preocupando muito, que são as crianças abandonadas nos abrigos do Brasil. Hoje nós temos recolhido nos abrigos do Brasil mais de 36 mil crianças. Passa o próximo slide. Mais de 36 mil crianças abrigadas. E eu estou vendo a igreja evangélica no Natal fazendo festinha para levar presente para a criança no abrigo. Que bonitinho. Olha aqui, igreja. Criança no abrigo não quer presente, criança no abrigo quer família, criança no abrigo quer lá. Nós vamos ter que começar a falar sobre adoção no Brasil. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica vai para a rua marchar, dizer que gay não pode adotar criança, mas a igreja evangélica está deixando crianças nos abrigos do Brasil. Nós vamos ter que rever a cultura de adoção na minha nação. Nós hoje temos uma coisa acontecendo. Temos 5.600 crianças prontas para serem adotadas. Mas temos 33 mil crianças a adotar. Por que, pastor, esse grupo não se encontra? Tem 5.000 crianças prontas para serem adotadas. E 33 mil pessoas querendo adotar. Por que elas não se encontram? Tem alguma coisa errada nessa nação. Alguma coisa muito estranha nessa nação. Vocês conseguem
entender isso. Os números não batem. Tem casais, tem adultos, tem pessoas solteiras querendo adotar e não estão conseguindo adotar. E as crianças estão no abrigo. E a vida no abrigo não é nada boa, irmãos. Nós temos recebido imagens, nós temos muitos abrigos sérios no Brasil, mas nós temos recebido no Senado imagens de torturas em abrigos que vocês não imaginam. Quem sabe eu vim aqui hoje, nessa manhã, porque tinha algum casal orando para saber se ia adotar ou não. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou resposta de oração: adote, adote, adote. Adoção é um dos atos de amor mais lindo que você pode demonstrar. Adote, igreja. Passa. Há uma outra situação no meu país que está me incomodando demais, que é a violência contra as crianças de comunidades tradicionais. Eu já falei, a igreja que deve conhecer meu trabalho com relação às crianças indígenas. Nós temos 305 povos indígenas no Brasil. E dos 305 povos, ainda 40 povos ainda matam suas crianças no Brasil. Tem povos no Brasil que quando as crianças nascem gêmeas, eles acham que a alma da criança se dividiu entre o bem e o mal. Ele não sabe qual é a criança do bem, qual é a criança do mal. Eles enterram os dois bebezinhos depois do nascimento. Nós temos povos no Brasil que a criança que tenha qualquer deficiência física ou mental, eles enterram a criança. Eu perdi um bebê há alguns anos atrás porque nasceu com um dedinho a mais. O povo dele disse que ele estava quebrado. Alguns povos tradicionais acham que criança quebra. Irmãos, imagine uma mãe que tem um bebezinho de 1 ano e ela descobre com 1 ano que esse bebezinho é surdo e o pajé manda enterrar porque criança surda em algumas comunidades são amaldiçoadas. Eu não estou falando de África, eu não estou falando de Ásia. Nós temos povos no Brasil que ainda enterram bebês hoje. Estão em torno de 850 crianças por ano enterradas no Brasil, em florestas e nas aldeias. E vocês acham que o índio quer matar? Não, o índio ama seus filhos. Mas a cultura os ensina a matar criança. Irmãos, vocês conseguem ver Jeová feliz lá no trono, vendo uma criança brasileirinha sendo enterrada viva? Alguns povos, irmãos, eles matam meninas quando eles estão esperando meninos. E alguns povos matam, inclusive, filhos de mãe solteira, quando a menina namora fora de um casamento e ela engravida. Imagina uma menina de 13 anos. Ela tem que ir para a floresta sozinha, ter o bebezinho dela e enterrar o bebezinho. Imagina uma criança enterrando outra criança. Nesse exato momento tem uma mãe, tem uma mulher nas florestas do Brasil enterrando bebês em nome da cultura. Mas, pastor, a Constituição brasileira fala que a vida é inviolável, sim. Mas há uma corrente antropológica no Brasil que fala que o relativismo cultural defende que isso é cultura, manifestação cultural. Há choro nas florestas do Brasil. E eu vou dizer uma coisa, são Joás que estão sendo enterrados vivos no Brasil. Igreja, se levanta. Olha os riscos que as crianças correm na minha nação. Mas te dizer uma boa notícia, te dar uma boa notícia, eu não vou dar só notícias ruins não. Pode passar. Dia 28 de agosto, nós aprovamos na Câmara dos Deputados uma lei para ajudar as mães e os pais indígenas que não querem mais matar os seus filhos. Essa lei tramitou por 8 anos. Essa lei ficou nas gavetas do Congresso Nacional por 8 anos. O governo brasileiro dizia que não era para aprovar a lei, porque isso é cultura e nós não podemos nos meter na cultura do índio. Mas é o mesmo governo que quer aprovar aborto. O governo que não quer aprovar uma lei para salvar a criança indígena é o mesmo governo que quer liberar o aborto no Brasil, porque é saúde pública. E nós colocamos esse projeto para ser votado. Assista as imagens. 28 de agosto de 2015. Na primeira noite que nós colocamos para votar, havia uma certa inquietação no plenário, porque os partidos de esquerda e o governo estavam orientando no painel a votar contra a lei, porque nós não podemos nos meter na cultura do índio. Mas não era isso que estava faltando. Estava faltando o seguinte: na segunda noite, nós levamos para a galeria da Câmara todos os missionários indígenas em oração e em jejum com a mão estendida. E quando nós colocamos o projeto em votação, para surpresa do governo brasileiro,
está, por incrível que pareça, elas estão ausentes das escolas. Porque nas escolas do Brasil, quando chega uma criança cigana, já está todo mundo falando na escola que cigano é trapaceiro, que cigano é mentiroso, que cigano é enganador. Abra o dicionário brasileiro, irmãos. Vai lá ler o significado da palavra cigano no Brasil. Trapaceiro, mentiroso, enganador. Há preconceitos no meu país com ciganos, sim. E as crianças ciganas sofrem, são hostilizadas, são estigmatizadas. Elas têm que tirar o anelzinho de cigano, esconder no bolso para entrar na escola. E quando descobrem que elas são ciganas, elas sofrem bullying nas escolas. Elas apanham na rua só por serem ciganas. Que nação é essa, igreja? Que enterra criança indígena viva? Que bate em criança cigana só porque nasceu cigana? Chega! Chega, igreja! Tem alguma coisa errada acontecendo com esse país. E o alvo é a infância. Os ciganos estão desesperados quando vão fazer ocorrência. Os policiais dizem que cigano mente, que a criança não apanhou. Está na hora da gente se levantar em amor às crianças ciganas nesse país. Sabe aquele acampamento que você passa e você nem olha para dentro da tenda? Tem um Joás dentro da tenda com dor de dente. Tem um Joás que apanhou na rua. Tem Joás nos acampamentos ciganos. E vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Temos mais de 200 pastores ciganos no Brasil fazendo o culto nos acampamentos. Vamos ter que nos levantar em amor à criança indígena. Vamos ter que nos levantar em amor às crianças ciganas. Essa é uma nação que machuca a criança. Não dá para a gente acreditar nisso. Crianças são abortadas, crianças são enterradas vivas, crianças são machucadas nas ruas. Chega, igreja. Mas há uma outra violência contra a criança no Brasil também que eu quero falar para vocês agora. Pode passar. Estão confundindo a fé de nossas crianças no Brasil. As Bíblias foram expulsas das escolas no Brasil porque eles dizem que o Estado é laico. Tem professores no Brasil sendo processados porque oram o Pai Nosso em sala de aula. Não se pode mais falar de Deus nas escolas porque o Estado é laico. Não se pode mais falar de Jesus porque o Estado é laico. Mas é laico só para nós? Nós temos 2 leis agora recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente. Uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Ok, legal. As escolas têm que ensinar realmente sobre a cultura indígena e a cultura afro, a contribuição que os africanos trouxeram para o Brasil. Mas fomos atrás do material e descobrimos que estão burlando a lei. Não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro nas escolas, desrespeitando a fé das crianças cristãs e de forma obrigatória. E não é em aula de religião, porque a aula de religião é facultativa, mas o ensino da cultura afro, ele é obrigatório, a criança tem que fazer prova. E olha os livros que eu estou encontrando, pais, nas escolas para falar de cultura afro. Um dos livros, olha lá o carimbo do MEC, Eleguá. Esse livro que as crianças estão sendo obrigadas a ler nas escolas em nome de cultura afro. Com todo o respeito às religiões de matriz africana, nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, pastor. O livrinho começa assim, Eleguá, pode passar. Tudo é de Olorum, tudo, os deuses, os homens, os animais, tudo foi Olorum que fez. Com todo respeito às religiões de matriz africana, não foi Olorum, foi Jeová que fez todas as coisas. Pode passar, e o livrinho passa, vem palavras de invocação a Olorum. As crianças estão tendo que decorar palavras de invocação a Olorum para fazer prova. Isso é muito complicado, isso é confusão espiritual. Igreja sabe o que eu estou falando, isso é confusão espiritual. Estão confundindo nossas crianças. Nós estamos falando que foi Jeová que construiu tudo, e a escola está falando que é Olorum. Olha outro livro que eu estou encontrando nas escolas, pode passar, olha lá, Evocação. Livro que tem uma historinha que a menina faz uma invocação com bacia de água e vela, e no final os professores estão orientando as crianças a fazer uma invocação em sala de aula. Espera aí, se aquele livrinho Eleguá está na escola, se esse livrinho Evocação está na escola, as Bíblias vão ter que voltar para as escolas no Brasil. Se Olorum pode ser invocado nas escolas, Jeová vai poder ser invocado também. Se o Estado é laico, tem que ser laico para todo mundo no Brasil. Chega, pode passar. Livros dos mais terríveis. Olha aqui que o governo de São Paulo está distribuindo nas escolas. Olha lá o carimbo do governo de São Paulo. Manual prático de bruxaria. Isso é livro para dar para criança, irmãos. Olha só, pode passar. Ensina como ser bruxa. Ensina como se vestir como bruxa. Como fazer a comida de bruxa. Pode passar. Ensina como fazer a vassoura de bruxa.
Pastor Márcio, só tem uma explicação para esse livro que está nas escolas de São Paulo. O governador não conseguiu resolver o problema de trânsito, então está ensinando a fazer vassoura de bruxa. Vai que dá certo, vai que dá certo. Brincadeira, irmãos. Nossas crianças estão brincando de bruxaria em sala de aula, pode passar. Olha ali, esse livrinho, que o autor está muito bravo comigo. Olha só, o livro se chama Máquina de Brincar, recomendado nas escolas e escolas particulares. O livrinho tem histórias para contar no claro, história para contar no escuro. Olha aqui uma das histórias do escuro, que a professora fecha a sala de aula, apaga as luzes, põe cortina na janela para ficar escuro para ler para o seu filho. Olha essa poesia aqui, pastor. O diabo que me carregue. Para crianças de 6 anos, e começa assim: ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo. Jeová não pode, mas o diabo pode. Confusão espiritual no Brasil, na cabecinha de nossas crianças, pode passar. E esse livro também fala de Deus, só que ele fala que Deus é um menino covarde e que mora nas nuvens e tem medo de descer aqui na terra. Jeová não é covarde, e a escola não tem o direito de falar para as crianças que Jeová é covarde. Jeová é o Senhor de todos os exércitos, Jeová é o guerreiro, Jeová é o Senhor dos senhores. Para confusão espiritual. Pode passar. Olha aqui. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos o abecedário: A de amor, B de bola, C de casa, T de tatu. O T agora nas escolas não é mais de tatu, é T de tridente do diabo. O que é isso, irmãos? Pode passar. Confusão espiritual, pode passar. Agora o Ministério da Cultura também está patrocinando esse projeto chamado BU, Histórias de Medo e Coragem. E olha o kit que chega nas escolas, pode olhar no site depois com calma. Está chegando um kit que velas vermelhas, sapo com a boca aberta para a criança aprender a amarrar a boca do sapo nas escolas, velas e cálice para fazer sacrifício. O que é isso? Isso aí é confusão espiritual. Olha aqui, irmãos, pais católicos estão ligando no Senado para nós, dizendo que as crianças estão com medo de dormir de noite, porque estão com medo do diabo. Vou falar uma coisa para vocês, isso aqui é um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. O que é Estado Democrático de Direito, irmãos? A vontade da maioria tem que ser respeitada. Queiram ou não queiram, os satanistas, essa é uma nação cristã. Segura esse livro aí. Portanto, numa sala de aula, com 10 crianças, as pesquisas mostram que mais de 88% do brasileiro é cristão. Numa sala de aula com 10 crianças, no entanto, 9 crianças são cristãs. E a professora senta no chão com 9 crianças cristãs. E a criança cristã, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela evangélica, ela tem medo do diabo. E a professora senta no chão e lê esse livrinho: ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. É um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Confusão espiritual nas escolas. Olha aqui, olha o livrinho que o Ministério da Cultura está patrocinando. Livro de poções, feitiços e encantamentos. A Bíblia não pode, mas livro de feitiços e encantamento pode. Tem alguma coisa errada com essa nação? Pode passar. Estou acabando, pode passar. Professores se vestindo de bruxa em sala de aula. Se tem algum professor cristão aqui, se a escola te obrigar você a se vestir de bruxa e de feiticeiro, diga para a escola que tu fez faculdade para ser educadora e não para ser feiticeira. Existe um princípio constitucional chamado objeção de consciência, professores. Invoquem o princípio constitucional. Ninguém é obrigado nessa nação a fazer nada que afete a sua consciência. É princípio constitucional. E se tu tiver problema com a escola, fale com o pastor Washington, fale com o pastor Fernando, fale com o pastor Márcio, que a gente vai lá resolver na sua escola. Chega! Ninguém vai confundir espiritualmente nossas crianças. Irmãos, vou falar agora como pastora do Reteté. Olha aqui para mim. Sou pastora do Reteté. Isso é muito sério. Pastor Márcio, isso é sério. Isso é morte espiritual. Entenderam o recado, igreja? Amém? Vamos continuar que eu estou acabando. Há uma outra arma que a Thalia está usando hoje para alcançar Joás. E essa arma é a confusão na identidade sexual. A tal da ideologia de gênero. Pastor, ideologia de gênero é diversidade sexual? Não. Ideologia de gênero é gay e homossexuais? Não. É diferente. Existe a diversidade sexual e existe a ideologia de gênero. Vocês precisam entender essa diferença. Por anos, nós ficamos falando apenas da diversidade sexual. Mas enquanto se falava de diversidade sexual, os ideólogos de gênero começaram a implantar ideologia no Brasil. O que é ideologia de gênero? É um grupo de pensantes que há uns 30 anos atrás descobriram que a raça humana é tão superior
e que nós não podemos mais ser guiados pela nossa condição biológica. Portanto, não existe mais homem e não existe mais mulher. Nós somos um ser superior. Não há diferença mais entre homem e entre mulher. Eles dizem que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. Portanto, ninguém nasce gay também. Entendeu, pastor? A ideologia de gênero usou o movimento gay por 20 anos para brigar contra a igreja. E agora o movimento gay viu que caiu no conto. Porque se ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém também nasce gay. A ideologia de gênero, inclusive, vai retirar todos os direitos que o movimento gay conquistou no Brasil. E o objetivo da ideologia de gênero é a desconstrução de valores. Desconstrução de valores. E um dos valores é a identidade biológica. Não tem mais homem, não tem mais mulher. E o material está chegando nas escolas para confundir as crianças. Olha que arma terrível de confundir nossas crianças no Brasil. Pode passar. Material que nós estamos encontrando em todos os lugares. Esse livrinho para crianças de 3 anos no Brasil. O objetivo desse material é a desconstrução de valores. E um deles é a desconstrução do valor de família. Olha esse livro aqui que algum dos pais aqui compraram para os seus filhos. O grande e maravilhoso livro das famílias. Recomendado pelo MEC. Está no portal do MEC. Esse livro, quando mostra famílias, mostra assim: a nossa família, pode passar, a família cristã é caipira. Olha lá, o pai caipira, a mãe caipira, uma mãe torta, uma mãe horrorosa. E não tem amor entre o pai, a mãe e os filhos. Aí quando a criança vira a página, olha a outra família como é linda. A mamãe lésbica é bonita. O papai gay, olha a roupa da moda. Olha o tênis da moda. É para desconstruir valores. Eu posso combater preconceito sem ridicularizar a família tradicional. Eu posso combater preconceito sem destruir o conceito da família tradicional na cabeça das crianças. Isso aqui é confusão. Olha aqui, irmãos. Um jovem confuso é um líder confuso. Uma criança confusa é um adulto confuso. E esse é o objetivo. Vamos confundir Joás, porque Joás não vai governar sobre essa terra. Mas nós estamos mandando um recado. Os nossos Joás vocês não vão confundir, porque eles estão protegidos aqui no templo. Passa, olha ali. Outro livro que nós recebemos agora, que está nas escolas particulares. Bem-vindo à família. Aí fala de todos os tipos de família. Mas começa assim, a menininha brigando com a mãe. Não, mãe, não é justo, vou contar para a mamãe. Ela tem uma mãe e uma mamãe. Aqui embaixo vem o menininho perguntando: como é o nome dos seus pais? Ele responde: Laura e Patrícia. Mas esse livrinho também fala de nossa família. Quer ver? Pode passar. O menininho da família cristã, da família hétero, apresentando os pais para o outro menininho. Estes são meu pai e minha mãe. O outro fala: este é meu pai e meu papai. Ok. Mas olha a carinha do menininho da família hétero. Olha lá. Carinha de bobo, de retardado. Tá vendo? Num livro é caipira, no outro é bobo, no outro é retardado, no outro é coisa do passado. Os livros estão falando que a família é coisa do passado. Eu não sou coisa do passado. Eu sou coisa do presente. Eu sou projeto de Deus. A família é o futuro. E nossas crianças não são caipiras. Nossas crianças não são retardadas. A escola não pode falar que nossas crianças são caipiras e são retardadas. Nossas crianças são príncipes e princesas e são herdeiros do trono. Chega! A infância está correndo risco no país, pastor. Vocês estão entendendo agora o que eu estou falando? A Thalia não está usando uma espada para matar o teu filho. Ela está usando ideologia para desconstruir nossas crianças. Por isso que eu falo, o lugar do teu filho é na igreja, é no templo. Traga o teu filho para o templo, traga o teu filho para a igreja. Estão confundindo nossas crianças. Vou mostrar mais uma imagem rapidinha, pode passar. Vou aqui para vocês, olha aqui. Os adolescentes também estão sendo alcançados. Olha a questão do Enem do ano passado. Ninguém nasce mulher. E por que essa questão foi para o Enem? Uma pegadinha. Jogaram no Enem para que os jovens esse ano obriguem os professores em sala de aula a falar de ideologia de gênero, com medo de cair no Enem do próximo ano. Pode passar. Olha aqui, na Universidade Federal também, estão alcançando nossos jovens. A Universidade Federal da Bahia fez o primeiro seminário da teoria queer, setembro de 2015. Olha o nome do seminário, pastor, olha lá. Desconstrução das subversão das identidades. O nome do seminário que foi feito na Universidade Federal da Bahia está lá: Cultura e Subversões das Identidades. E os jovens, para fazer esse seminário, procuram na internet, ficaram todos pelados no pátio da universidade, porque não tem mais homem e não tem mais mulher dentro das universidades federais. Mas pensam que é só na Bahia? Olha o que as estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro fizeram. Passa aqui, olha ali. Elas fizeram, irmãos, um ritual na universidade chamada xereca satânica. Leiam esse ritual. O que foi esse ritual?
foi para dizer que não existe mais homem, que não existe mais mulher, e para buscar a liberação do aborto e a liberação da maconha. E durante o ritual, uma costurou a vagina da outra com linha e arame no pátio da universidade. Estão confundindo nossos jovens. Chega, irmãos. As crianças estão confusas. Quer ver o que está acontecendo fora da escola? Fora da escola, pode passar. Olha ali. Papai dando boneca para menino, porque menino está pedindo boneca no Brasil, porque a escola está confundindo crianças no Brasil. Pode passar. Meninos querendo se vestir de princesa, porque a escola está falando que menino pode ser princesa no Brasil. Confusão na identidade sexual. Olha o que fizeram com as nossas crianças, pode passar. Desenho animado no SBT, que os personagens são duas lésbicas, e as crianças estão todo dia assistindo esse desenho, esperando o famoso beijo lésbico no desenho animado. Pode passar. Olha aqui, os desenhos animados. Olha o que fizeram com os príncipes. Ah, doutora, isso aqui é um artista plástico que fez para combater o preconceito. Ele fez foi para alcançar a criança. Esse desenho chama a atenção, é da criança, não é do adulto não. Olha lá, o Aladim apaixonado por um outro homem. Pode passar. Olha o que fizeram com a Cinderela. Deixem a Cinderela em paz, gente. Olha o que fizeram, pode passar. Olha lá o Aladim apaixonado por homem. Pode passar. Olha ali, o príncipe encantado não acorda mais a princesa com um beijo, porque o príncipe encantado virou gay nas histórias infantis. Pode passar. Olha ali o que fizeram com a Cinderela. Pode passar. Continua. Agora vai ter um desenho animado que a princesa Aurora do Frozen vai acordar a bela adormecida com um beijo lésbico. Chega, igreja. Deixem as crianças em paz. Não confundam Joás, não confundam nossas crianças. Olha aqui, o primeiro conto de fada de lésbica é brasileiro, da autoria de uma brasileira. Olha lá, a princesa ia se casar e foi na costureira do palácio fazer o vestido de noiva. E quando chegou lá, a princesa se apaixonou pela costureira. O que é isso? Passa, passa. Esse é um país, pode passar, que também estão confundindo as nossas crianças. E qual é a resposta que o legislativo faz? A resposta mais atual que o legislativo fez, está lá, projeto de lei 5002 de 2013. O que esse projeto fala? Cirurgia de mudança de sexo em crianças e adolescentes, mesmo sem autorização dos pais. Leia o projeto. Tem pessoas que acham que a gente está inventando. Leia o artigo 5º do projeto. Lá fala, se os pais não consentirem, a criança poderá ter um defensor público para buscar os seus direitos. Confusão nas crianças. Encerro os slides. Há uma outra arma que o Brasil está usando para alcançar Joás. Estou encerrando, olha aqui para mim. E essa arma se chama pedofilia. Olha para mim, igreja. No Brasil, 1 a cada 3 meninas é abusada até os 18 anos de idade. Olha outro número aqui, pais. Apenas 1 menina de cada 4 que é abusada fala que foi abusado. Mas vai um número que vai te chocar, pai. De cada 100 meninos abusados, só 1 denuncia. Há mais meninos sendo abusados no Brasil que meninas. Eu trabalho com o senador Magno Malta lá no gabinete dele. E todas as denúncias acabam chegando lá porque ele fez uma grande luta no combate à pedofilia. E vocês não têm ideia das imagens que eu tenho que assistir. Tem gente que pergunta assim, por que, pastora, a senhora é tão brava quando fala de defesa de infância? Porque eu sei o que eu estou falando. O Brasil está doente. Nós descobrimos na CPI da pedofilia, irmãos, que é uma classe de pedófilo no Brasil, que só sente prazer se a criança estiver em cadeira de roda ou tiver síndrome de Down. Nós descobrimos, irmãos, que mais de 13% dos pedófilos no Brasil só querem saber de bebês de 0 a 3 meses. Uma das imagens mais fortes, pais, olha aqui que eu tive que assistir na CPI da pedofilia, foi de um médico pediatra brasileiro abusando de uma menina de 29 dias. A mãe foi para a primeira consulta, pastor, e levou a nenezinha. E o médico deu um relatório para ela ficar lá fora, preenchendo um questionário, e ele entrou sozinha com a bebê. Pai e mãe, cuidado com quem vocês deixam sozinhos os seus filhos. Olha aqui, pais, proteja a tua cria, proteja o teu Joás. Não é porque é doutor, ou porque tem anel de doutor no dedo, ou porque é líder, ou porque é famoso, que está acima de qualquer suspeita. Cuidado. Ele entrava no consultório, pastor Márcio, e fechava a porta por dentro, botava a nenezinha em cima da maca e ligava a câmera. Para cada pacientezinho dele, ele tinha uma fita. Ele era cruel. A menininha com 29 dias, ele tirou a fraldinha dela com 29 dias, ligou a câmera, deu tchau para a câmera, abriu a vagina da nenê com 29 dias, introduziu a língua na nenê com 29 dias.
E na segunda consulta, eu só consegui assistir até a segunda. Ele fez o mesmo ritual, a mãe ficou lá fora, ele entrou. Na segunda consulta, ele tirou a fraldinha e introduziu o dedo na nenê com menos de 3 meses. Nós prendemos no Brasil casais, gerando bebês para vender por 20 mil reais. A minha nação está doente. As meninas estão fazendo sexo oral no Brasil por R$1. Eu tive que assistir cenas no Brasil, irmãos, de pais abusando de nenê de 6 meses. E a mãe filmando e rindo. Outra coisa, uma fita de abuso sexual no Brasil custa R$1.000. Mas se a criança morrer no final do ato, essa fita custa até 50 mil. Há um grupo de pedófilos no Brasil que só sente prazer se a criança morrer durante o ato. A nação está doente. Vocês não imaginam o que a gente sabe. Vocês não imaginam o que a gente não pode falar. Eu tenho que transcrever imagens todos os dias para mandar para o Ministério Público. A alma dessa nação está doente. E o alvo tem sido nossas crianças. Temos mais meninos abusados que meninas. E por que o menino não fala que foi abusado? Porque o menino acha que foi uma brincadeira. A brincadeira entre meninos no Brasil, que não é brincadeira, pai. Essa história de menino ir para banheiro, um mexer no pipi do outro, não é brincadeira de menino, é abuso. E a gente acha que é brincadeira. É tão sério, irmãos, que há um grupo de pedófilos dizendo, e especialista, que nós nunca vamos acabar com a pedofilia no Brasil, porque é a cultura do meu povo. Eu não posso, como mulher, como mãe, como pastora, aceitar que a pedofilia seja a cultura do povo brasileiro. Que seja o futebol, que seja o samba, mas que não seja a pedofilia. A pedofilia não pode ser cultura de uma nação, não de uma nação cristã. Quer destruir uma mulher? Abuse dela na infância. Quer destruir um homem? Abuse dele na infância. O abuso sexual é uma das armas mais terríveis que a Atalha está usando para alcançar os herdeiros do trono. Porque o menino abusado é um líder confuso. O menino abusado é um homem com tendência suicida. Vocês não têm ideia do que está acontecendo com a minha nação. Pedófilos do mundo inteiro, pastor Márcio, fretam aeronaves para vir no Brasil pegar crianças. Porque eles dizem lá fora que a criança brasileira é caliente. Eles dizem lá fora que a menina brasileira é apetitosa, tem o sexo à flor da pele. Eles dizem lá fora que nossas meninas são erotizadas. Claro! Deixamos erotizar nas escolas. Deixamos erotizar nos bailes funk. Deixamos erotizar nos carnavais. Estão erotizadas sim. Irmãos, eles fretam aeronaves e na hora que eles fazem pacote sexual para vir transar com nossas crianças, mostram para eles foto de nossas meninas seminuas nos bailes funks. E eles vêm aqui pegar nossas crianças porque é R$1 sexo oral no Brasil com criança. Mas eu tenho um sonho. E é por isso que eu estou aqui hoje. E é por isso que eu estou andando pelo Brasil, igreja. Eu estou tão cansada. Eu estou fazendo reuniões em todos os lugares do Brasil porque eu tenho um sonho. E eu persigo o meu sonho. E um dos meus sonhos é o seguinte: no dia que esses pedófilos forem comprar pacotes sexuais para pegar crianças no Brasil, alguém vai dizer assim para ele: cara, não vai no Brasil pegar criança não. Vai no Brasil, vai lá em Minas comer pão de queijo. Vai lá em Copacabana ver a praia. Vai na Amazônia ver a floresta. Mas não vai no Brasil pegar criança não. Porque um povo doido se levantou naquela nação. Um povo doido está dizendo que ninguém mais vai tocar em suas crianças. Um povo doido está dizendo que ninguém vai mais abusar e sodomizar crianças no Brasil. E sabe quem é esse povo doido, igreja? Somos nós. É hora da igreja se levantar para proteger Joás. É hora da igreja se dedicar para proteger Joás. Chega! Chega de gemido nessa nação. Chega de dor. Chega de sofrimento. Eu sei o que estou falando. A mulher brasileira também abusa, não é só homem não. A ciência fala que 50% da criança abusada quando crescer vai abusar. O abusado vira abusador. É um ciclo maldito, pastor Márcio. O abusado vira abusador. E tem gente dizendo que a gente nunca vai vencer esse ciclo, porque ele é dinâmico. Tem jeito sim. Se uma geração se levantar e dizer ninguém mais toca nessas crianças, nós não vamos ter abusado, então não teremos abusador. E essa geração é a nossa. Está claro que essa geração é a nossa. Deus nos chama para dizer basta de violência contra a criança no Brasil. Sabe por que eu falo com tanta agressividade? Sabe por que eu falo que Joás está correndo risco? Porque a Atalha chegou em mim primeiro.
Atalha chegou em mim quando eu tinha 6 anos. Eu sei o peso da espada de Atalha. Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente abusada dentro da minha casa. Vocês não têm ideia o que é ser abusada aos 6 anos de idade. Foi horrível. Doeu. E doeu muito. E eu fui abusada dentro da minha casa por um falso pastor que estava hospedado lá em casa. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa. Proteja o seu território, pai. Proteja o seu Joás, pai. Proteja a sua casa. O meu pai era o pastor presidente da igreja. E via muitos homens falar e pregar na igreja. E meu pai hospedava lá em casa. E esse homem ficou hospedado lá. Irmãos, tem noites que eu me lembro daquele pastor me colocando no colo. A primeira vez que aquele pastor me colocou no colo, ele disse no meu ouvido que eu era culpada daquilo porque eu tinha seduzido ele com 6 anos. Vocês acham que uma menina tem poder para seduzir um homem com 6 anos? Irmãos, tem noites que eu ainda me lembro da voz dele. Tem época que eu me lembro do cheiro dele. Foi horrível. E aquele pastor, quando abusou de mim, ele disse para mim que se eu contasse para o meu pai ia matá-lo. E meu pai ia para a cadeia por minha culpa. Eu era culpada de todas as desgraças da minha família. É isso que eles fazem. Fazem as crianças se sentirem culpadas. Fazem as crianças se sentirem refém do medo, da culpa, da dor. Mas eu descobri recentemente que há crianças no Brasil que ficam refém do prazer. Tem criança brasileira que se deixa ser abusada para ganhar um abraço durante o abuso. Porque papai e mamãe não abraçam mais. Chega de sofrimento no meu país. Aos 6 anos de idade foi horrível. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho dito que eu não quero mais falar do meu testemunho, mas Deus tem dito, fale. Aquele pastor, quando machucou meu corpo, ele não machucou apenas o meu corpo. Aquele pastor, quando abusou de mim, ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, igreja. Eu era uma menina de 6 anos. Eu era crente pentecostal, eu já tinha aceitado Jesus. Eu sentava no primeiro banco da igreja. Eu cantava com a mão para cima. Eu falava em línguas. Eu orava. E eu tinha certeza que eu ia para o céu. Aí agora ele disse que eu era culpada daquilo. Eu achei que eu tinha perdido a salvação. Aquele pastor tirou de mim a coisa mais linda que eu tinha, que era a certeza da salvação. É isso que eles fazem com as crianças brasileiras. Eles enterram o futuro. Eles enterram os sonhos. Eles tiram tudo das crianças. Vocês não têm ideia o que é sentar no colo de um abusador. Vocês não têm ideia o que é ter os seus sonhos enterrados. Eu passei por isso. Ele abusava de mim, eu achava que eu ia para o inferno. Ele não tinha aquele direito, igreja. Ele não tinha o direito de me machucar. Ele não tinha o direito de tirar de mim o que eu tinha de mais lindo. Não tinha. Foi horrível. Abusou de mim. E eu fui para a igreja. E eu sentava no primeiro banco da igreja. E ninguém na igreja viu que eu estava triste. Ninguém viu que a filhinha do pastor, que sentava no primeiro banco, chorava. Sabe por que ninguém viu quando eu tinha 6 anos que eu estava triste? Porque estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos. Os jovens da minha igreja estavam muito ocupados ensaiando o louvor. Os diáconos da igreja estavam muito ocupados com a organização do templo. O meu pai, pastores, estava muito ocupado construindo um grande templo em Feira de Santana. A mamãe muito ocupada com o ciclo de oração. Estava todo mundo ocupado na igreja quando eu tinha 6 anos. Ninguém viu que eu estava sendo abusada. A menininha de 6 anos passou a sentar no meio da igreja e ninguém viu. Irmão, se uma pessoa da igreja, um jovem, um adolescente, uma senhora, um senhorzinho, se uma pessoa tivesse me abraçado quando eu tinha 6 anos e dito para mim que eu não era culpada daquilo, que eu não ia mais para o inferno, a minha vida tinha sido tão mais fácil. Mas estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos. Passei a sentar no último banco da igreja e ninguém viu. Mas o mais incrível, irmãos, é que enquanto eu estava lá atrás chorando, os pastores da minha igreja subiam no púlpito e pregavam que Davi vencia Golias. E eu tinha um Golias toda noite no meu quarto e eu não vencia ele sozinho. Foi horrível. Quase 2 anos de abuso. Eu estou encerrando. Aos 10 anos de idade, eu quis me matar. Para que viver? O corpo machucado. Nem no médico eu fui. A alma ferida. Eu não ia mais para o céu. Para que viver? Resolvi me matar.
Eu vou falar por código que pode ter criança me assistindo em casa. Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. Mas vou contar uma coisa para vocês. A casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja. E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E é naquele pé de goiaba que eu subia e chorava. Ô irmãos, quantos dias eu passei em cima do pé de goiaba chorando. Sabe por quê? Porque eu achava que todo mundo sabia que eu estava sendo abusado. E que todo mundo concordava que eu tinha sido escolhida para sofrer. E eu chorava em cima do pé de goiaba. E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba, aconteceu algo extraordinário. Presta atenção. Vocês acreditem se vocês quiserem, mas eu não subiria no púlpito para contar uma mentira. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Olha aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças. Acreditem nisso. Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural para a criança. Acredite nisso. Proporcione que seus filhos tenham experiências extraordinárias com Jesus. Porque eu tive a minha experiência aos 10 anos com Jesus em cima de um pé de goiaba. E foi incrível. Jesus Cristo quer ter experiência com as crianças. Acreditem nisso. E quando eu vi Jesus, irmãos, eu esqueci o veneno. Olha como Deus é criativo. Eu esqueci o veneno. Eu não tomei o veneno. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. E ele olhava para mim. E ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe, Jesus. Você não sabe subir em pé de goiaba. Você vai cair. E você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos. Eu amava tanto e eu não ia mais para o céu. Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo do pé de goiaba. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é tão poderoso, que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Oh, Jesus! E ele foi para o galho onde eu estava. E lá naquele galho, no pé de goiaba, Jesus Cristo me deu um abraço que a igreja não deu. Jesus Cristo me deu um abraço que a mamãe e o papai não me deram. E naquele pé de goiaba acontece um milagre. A menininha que Satanás quis esmagar aos 6 anos de idade foi transformada. E essa menininha hoje está lá no Senado Federal escrevendo leis para salvar crianças no Brasil. Essa menininha está andando pelo Brasil dizendo: igreja, cuida de Joás. A minha vida transformou ali. Olha aqui. Talvez eu vim aqui nessa igreja hoje que não estava combinado. Porque algumas pessoas precisavam saber que Jesus Cristo sobe em pé de goiaba. Talvez tenha alguma pessoa, alguma mulher, algum homem aqui que ainda está em cima do pé de goiaba porque te machucaram na infância. Deixa eu dizer uma coisa. Nessa manhã, Jesus Cristo está subindo no seu pé de goiaba. Se tem alguma mulher do outro lado que está pensando em abortar, Jesus Cristo está subindo no teu pé de goiaba agora. Se tem algum homem que foi abusado na infância, deixa eu falar, Jesus Cristo sobe em pé de goiaba. Foi incrível. Eu acabo, mais um minuto. Aos 25 anos de idade, eu fui visitar meus pais no interior de São Paulo. Eu fui abusada em Feira de Santana. Meu pai é pastor ainda hoje, com 86 anos, mora em São Carlos. Eu fui visitar meus pais de São Carlos. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, tinha 25 anos, tinha um jornal em cima da mesa. E estava escrito assim no jornal, irmão: falso pastor preso por abuso de criança. Meu pai estava guardando o jornal para me mostrar. Quando eu olhei o jornal, sabe quem era? O homem que abusou de mim quando eu tinha 6 anos. Eu não vou falar o nome dele porque ele está vivo, eu descobri que ele está vivo. Quando eu vi a foto daquele pastor, eu podia ter celebrado, eu comecei a chorar. E eu fui para o quarto chorando. E quando eu fui para o quarto chorando, eu tive vontade de vomitar, eu vomitei. A mamãe foi para o quarto, sentou ao meu lado, na cama, e disse assim: eu sei por que você está chorando. A mãe pegou o jornal e disse: você está chorando por causa desse pastor. Aos 25 anos, irmãos, eu descobri que a minha mãe sempre soube que eu fui abusada. Mas quando a mamãe descobriu, quando eu era criança, que aquele homem tinha abusado de mim, a igreja disse para minha mãe que era pecado ela falar disso comigo. Mãe não podia falar de sexo com criança na igreja quando eu tinha 6 anos, porque era pecado. Era tudo pecado, pastor Márcio. E a igreja mandou a minha mãe orar.
Os líderes da minha igreja mandaram meus pais orarem por mim, e eles oraram. Eu sei que a minha mãe orou. A minha mãe me amava. Eu e a minha mãe, nós tínhamos uma aproximação muito grande. A mamãe morreu no meu colo, igreja. A mamãe morreu agora, em maio de 2014. A mamãe me amava. Vocês conseguem imaginar quantos anos a minha mãe ficou de joelho orando para Jesus me curar? Vocês conseguem imaginar quantas lágrimas a mãe e o pai derramaram aos pés da cruz para Jesus Cristo me curar? 19 anos eles oraram por mim. Vocês conseguem imaginar isso? Quantas noites meu pai fez votos aos pés do Senhor para eu ser uma mulher curada? Eu louvo a Deus pelas orações dos meus pais. Eu sou uma mulher curada. Eu sou uma mulher restaurada. Mas eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Eu trocaria 19 anos de oração da minha mãe por um abraço dela quando eu tinha 6 anos. A minha vida tinha sido mais fácil se a mamãe tivesse me abraçado aos 6 anos. Eu vou descer do púlpito dizendo para vocês que eu estou andando por esse Brasil. E nós somos um exército, eu, pastor Fernando, pastor Osso, nós temos uma equipe grande, eu estou andando pelo Brasil. E 45 anos depois, eu ando pelo Brasil, sabe o que eu estou encontrando a igreja fazendo? A mesma coisa que a minha mãe. A igreja está orando. E a igreja está orando. E a igreja está orando. E tem algumas que estão apenas orando. Não é o caso dessa igreja que tem um ministério lindo com criança. Mas tem muita igreja no Brasil que está só orando. Olha aqui, igreja. As crianças abusadas desse país querem as orações de vocês. As crianças que estão sendo enterradas vivas querem as orações de vocês. As crianças que estão confusas na identidade sexual querem as orações de vocês. Mas elas querem muito mais. Elas querem que vocês se levantem e protejam elas. Elas querem que vocês se levantem e façam o que Joseba fez. Coloque sua vida em risco por uma criança. Vale a pena. Se for apenas uma, vale a pena. Aquela menina que está na rua se prostituindo pode ser Joás. Aquele menininho que está na boca do crack pode ser Joás. Se levante, igreja, e cuide de Joás. Se levante, igreja, e proteja Joás. Que o Senhor Deus possa falar com vocês. Eu vou descer do púlpito agora de verdade e vou dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo ama desesperadamente as crianças brasileiras, que Ele sobe até em pé de goiaba por elas. Ele faz loucuras por elas. E vou dizer para vocês o final. Jesus Cristo nessa manhã está subindo em pé de goiaba.